Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação, a mensagem do sétimo anjo. O meu, o teu, o nosso programa. E para darmos início em mais esta programação, nós vamos ter uma palavra de oração falando com o Pai Criador. Oremos todos, orem comigo então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, Senhor. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos reunidos com os nossos irmãos que creem na Tua palavra, que amam a mensagem do Teu profeta mensageiro, irmãos que gostam de ouvir a Tua bendita mensagem, Senhor. E neste momento nós pedimos a direção, a bênção, a inspiração divina para o nosso trabalho de agora, que começa, e também que o Senhor perdoe todas as nossas falhas, nossas fraquezas, e é no nome sagrado do Senhor Jesus Cristo que nós estamos orando, pedindo a bênção e agradecendo ao Senhor neste momento,
e para a tua glória santa. Amém, amém, Jesus. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, nós vamos ler no livro de Jó, é a escritura que o profeta de Deus usou para pregar esta mensagem, não é? Então nós vamos ler aqui no capítulo 42 de Jó. Enquanto todos procuram, nós queremos dar as nossas notificações, como fazemos constantemente, não é? Lembrando que este programa é publicado diariamente, de segunda a sexta, de segunda a sábado, no horário das 18 horas, aqui pelo canal A Mensagem do Sétimo Anjo. E é um oferecimento da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, no estado de São Paulo, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Os nossos cultos ali, nesse endereço, são todas as quartas-feiras, às 19 horas, e todos os domingos, às 18h30. E vocês todos são bem-vindos. Na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, nós temos o nosso tabernáculo localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130. Ali nós temos cultos todas as quintas-feiras, às 19 horas, e todos os domingos, às 8h30 da manhã. E todos vocês também da região aí estão convidados a participarem conosco de nossas reuniões. E nós pedimos também a vocês que não são inscritos neste canal, que se inscrevam, e também, quando estiver assistindo, clique no símbolo de gostei para a plataforma do YouTube impulsionar os nossos vídeos cada vez mais, né? Porque é assim que aumenta o número de inscrições e também aumenta o número de gostei, né? Então a plataforma vai entendendo, o algoritmo vai entendendo que está havendo aceitação, e aí então eles vão impulsionando cada vez mais as nossas programações, não é? E nós temos os grupos de WhatsApp também. Nesses grupos nós repetimos toda a programação deste canal. Ela é transmitida ou retransmitida ali para os grupos, são 3, né? E então, se você desejar fazer parte de um dos grupos, ser participante, é só fazer o teu pedido, deixar o teu número aí e nós te adicionaremos, e será uma facilidade maior para todos, porque quando é publicado o programa aqui no canal, simultaneamente também já publicamos nos grupos, né? Então, se você faz parte de um grupo, é só você abrir o seu WhatsApp e clicar no link em azul e você já está dentro da programação. É uma forma muito mais prática e rápida de você acessar também, não é? E você pode deixar também o seu pedido de oração aí nos comentários. Você deixa seu nome, o lugar de onde você é, e então explicando a sua necessidade naturalmente, e nós estaremos orando com muita fé, com muita dedicação, em favor de todos os que pedirem, que estejam necessitados. Bom, nós dissemos já todas as nossas notificações de hoje, não é? Então agora nós vamos para a leitura da bendita palavra do Senhor. Acreditamos que todos já tenham encontrado em suas Bíblias, né? Jó, capítulo 42.
Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensina, ou tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren-Rapu, e em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó.
e o seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Amém. Graças a Deus, né? Então nós acabamos de ler aqui o capítulo 42 do livro de Jó. E nós estamos estudando a mensagem ouvi, mas agora vejo. E nós estamos parados no parágrafo 41. E queremos continuar a leitura a partir desse parágrafo, então, e extraindo para nós as experiências de um grande homem de Deus chamado Jó e outras tantas coisas mais que o profeta de Deus nos ensina enquanto está pregando sua mensagem, não é? Então, o parágrafo 41 diz assim: quantos gostariam de reviver aqueles velhos tempos outra vez, onde trazíamos as pessoas? Aquilo será ótimo agora. Tragam os seus enfermos e aflitos amanhã à noite, para aquele propósito então. Agora, se você achou o livro de Jó, verso 42, ou capítulo 42, e os primeiros 6 versos do capítulo 42 de Jó, muito estranho, irmão Ted Dolley, se o irmão está ouvindo nesta noite aí, em Phoenix, o irmão recorda certa vez, quando conversávamos, cerca de 1 ou 2 semanas atrás, e nos referíamos a isto. Eu lhe disse, algum dia aquilo se tornaria um tópico para mim. E eu desejo usá-lo nesta noite. Então, respondeu Jó ao Senhor e disse: ouça atentamente essa leitura. Agora, aqui está entre parênteses, não é? Ouça atentamente essa leitura agora. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Agora, eu desejo tirar um tema desse verso 5. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Que o Senhor possa abençoar sua palavra. Jó, vamos tomar um pouquinho da sua vida. Jó era um profeta. Ele era um homem que viveu
no passado, antes da Bíblia ser escrita. Isso são detalhes importantes para nós aprendermos, não é? Jó viveu antes da Bíblia ser escrita. Porque se você pegar a Bíblia, sua Bíblia, você vai abrir lá no comecinho, no livro de Gênesis, e você vai lendo Êxodo e assim por diante, vai indo, você vai ver que está escrito o primeiro livro de Moisés, o segundo livro de Moisés e assim por diante. E Moisés viveu muito tempo depois de Jó, não é? Dá a impressão para nós, se nós não soubermos disso, que Jó viveu primeiro, ou que Moisés teria vivido primeiro que Jó. Mas na verdade o profeta está dizendo aqui, Jó, ele viveu no passado antes da Bíblia ser escrita. Achou-se que Jó era um dos livros mais velhos da Bíblia, porque ele foi escrito antes de Gênesis. Isso é muito sábio, guardar essas coisas no nosso coração. O livro de Jó foi escrito antes do livro de Gênesis. Antes de Gênesis ser escrito, Jó, este grande guerreiro e profeta, era um homem poderoso em seu dia. Não há dúvida que ele foi educado e serviu ao Senhor por toda a sua vida e tinha vivido uma vida tão corajosa para o povo que todos o respeitavam. Mas ele chegou a um ponto onde ele diz, ouvi, sendo tentado do Senhor. Aliás, ele diz aqui, sendo tentado do Senhor, porém eu gostaria de usar a palavra sendo testado. Vamos ver aqui atrás, né? Aqui está escrito sendo tentado do Senhor, mas aqui o profeta está dizendo, eu gostaria de usar a palavra sendo testado, e não sim chamar de tentação, mas chamar de teste, né? Testado pelo Senhor. E verdadeiramente cada filho que vem a Deus tem que ser primeiro testado. Não perca isso. Não percamos essa afirmação do profeta de Deus aqui. Cada filho que vem a Deus tem que ser testado primeiro. Testado, provado, treinado como filho. E então, se o teste fica difícil e nós achamos que é muito difícil e não ouvimos, damos ouvido, aqui abre e fecha parênteses, né? Não damos ouvido, então ele disse que nós nos tornamos um filho ilegítimo se não compreendermos e não aceitarmos os testes que o Senhor nos der. Então nós seremos considerados como filhos ilegítimos, não é? Então, um filho ilegítimo e não um filho de Deus, porque não existe nada que pode mover um verdadeiro filho de Deus, nascido de novo, para longe do seu pai. Vê, ele é parte dele, isto é, eu, você, nós somos parte dele, de nosso pai. Então não tem como alguém nos levar para longe de nosso pai, não é?
Vem, ele é parte dele. Você não pode mais negar isso. Você nega a si mesmo. Vê, você teve a experiência, você foi treinado e testado. E agora, esse homem sendo um profeta, ele teve acesso à graça de Deus, mas Jó não tinha uma Bíblia para ler. Olha cada pepita que nós estamos conseguindo achar aqui nessa mensagem, não é? Jó não tinha uma Bíblia para ler. A Bíblia não havia sido escrita. Então, porém, ele tinha acesso a Deus através da revelação e através da visão. Como não tinha a Bíblia, para nós hoje é mais simples, é mais fácil, não é? Nós temos a Bíblia escrita e temos também a mensagem, que é a palavra falada pelo profeta de Deus. Então, nós temos bases aonde firmarmos a nossa fé, tanto na Escritura Sagrada, na Bíblia, como na palavra falada pelo profeta de Deus, né? Mas Jó não tinha nenhum desses recursos. Aquilo foi antes da Bíblia ser escrita. Agora nós encontramos e tomamos um pouco da sua vida quando Deus o abençoou e fez dele um grande homem. Ora, todos o respeitavam, até mesmo a sua sabedoria havia se tornado tão grande, sua inspiração de Deus o havia vindicado como sendo servo de Deus, tão claramente, até que o povo vinha de todas as partes para ouvi-lo. E então Satanás começou a acusar aquele homem. E esta é a maneira que ele faz com cada servo inspirado de Deus. Satanás começa a acusar, não é? Essa é a maneira que Satanás faz com cada servo de Deus que tem inspiração. Satanás está sempre ali para acusá-lo de tudo o que ele faz, que não é certo. Bom, aqui é um ponto importantíssimo também, viu? Satanás está ali para acusá-lo de tudo que ele faz que não é certo. Então, o profeta está dizendo sobre Jó, né, que ele era um grande servo de Deus, o homem mais sábio da terra e tal, mas Satanás estava ali para acusá-lo do que mesmo? Né? Acusar Jó do que mesmo? Das coisas que ele fazia que não eram corretas, não eram certas. Isso é bastante tremendo, não é? Porque então Jó, mesmo sendo tudo que ele era, ele ainda fazia coisas que não eram certas. E Satanás o pegava naquelas coisas, né? Então cada um de nós tomemos cuidado com isso. Nós que servimos a Deus, que seguimos ao Evangelho, devemos tomar cuidado com essas coisas, porque Satanás anda à espreita, não é? Para nos apanhar em alguma coisa que nós possivelmente possamos fazer. E agora nós encontramos a sua vida e provas e sua grande fé
Até mesmo Jesus, quando ele chegou na terra, ele se referiu à paciência de Jó. Ele disse: não lestes sobre a paciência de Jó? A fé espera com paciência para a palavra prometida ser cumprida. Agora nós observamos aqui que Jó, após ele passar por suas provas, todas as suas aflições, ele tinha uma família amável, eles foram tirados dele, ele tinha boa saúde, isso foi tirado dele. Tudo o que ele possuía nesta vida foi tirado e ele se assentou nas cinzas e com um caco de telha raspava suas feridas, e até mesmo sua própria esposa falou contra ele. Ela disse: por que não amaldiçoas a Deus e morres? Ele disse: tu falas como uma louca. Ele disse: o Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, Satanás havia chegado diante de Deus, porque ele podia chegar diante de Deus e acusava os cristãos ou os crentes o tempo todo. Então ele acusou Jó de muitas coisas e disse que Jó, a razão pela qual ele podia servir a Deus, porque tudo estava ficando bom para ele. Mas disse: se tu apenas me deixares tê-lo em minhas mãos, eu farei com que ele te amaldiçoe na tua face. Isso foi a palavra de Satanás para o Senhor Deus. Ele é fiel, Jó, né? Ele é fiel, ele é bom, ele é isso, ele é aquilo, mas é porque o Senhor deixa que vá bem com ele tudo quanto ele tem, tudo quanto ele faz, vai bem, né? Mas se o Senhor deixar eu tirar dele, o Senhor vai ver se ele continua sendo fiel ao Senhor, não é? Eu quero que você observe a confiança que Deus tinha em um crente. Isso aqui é maravilhosíssimo. Eu tenho que usar a mesma palavra que Jó usou, não é? Porque olha, para Deus ter confiança num ser humano, você já pensou nessa possibilidade? Deus ter confiança em um ser humano que é corrompível, um ser humano que ele pode cair, ele pode errar, ele pode pecar a qualquer momento, não é? Quero que você observe a confiança que Deus tinha em um crente. Está vendo? Ele, em outras palavras, Deus disse a Jó: eu disse a Satanás assim: você não pode fazer isto. Ele é um homem justo, justificado, ele é um bom homem, ele não há nenhum como ele em toda a terra. Oh, que homem que Deus, ele mesmo diria a seu inimigo: meu servo Jó é tão perfeito,
Não há outro homem na terra como ele. Oh, se pudéssemos apenas ser aquele tipo de homem, para que Deus pudesse colocar aquela confiança em nós, que sabe que nós não torceremos para fora da sua palavra ou seu ser, de forma alguma. Fique correto e Ele pode colocar sua confiança em nós. Aleluia! É só nós permanecermos em nossa posição, em nosso posto de dever, e Deus permanecerá confiando em nós. Ó Senhor Deus, ajuda-nos, ó Pai, a sermos pelo menos semelhante a Jó, pelo menos parecido com Jó, e podemos nos manter no nosso posto de dever. Aleluia! Agora, Jó era um homem que seguia os mandamentos de Deus ao pé da letra. Exatamente. E Satanás sabia disto. Mas ele disse: se tu apenas me deixares tê-lo, eu farei com que ele te amaldiçoe na tua face. Bom, vamos parar por aqui, né? Pelo 53, porque já está dando a hora para nós encerrarmos o nosso período, né? Então nós vamos ficar por aqui, nós vamos orar agora, pedir a bênção em favor de cada irmão, de cada irmã que está na sintonia, e também aqueles por quem você está orando, está pedindo. Então nós vamos ter essa oração agora, esse momento final. Ore comigo então. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos lendo as experiências que Jó teve com o Senhor e também com Satanás, porque Satanás, na verdade, não era outra coisa que Satanás tinha. Ele tinha inveja de Jó. Ele tinha inveja da confiança que o Senhor Deus teve em Jó, porque sobre ele, sobre Satanás, Deus não pôde obter a mesma qualidade de fé, a mesma qualidade de fidelidade, e Satanás caiu lá atrás, lá no começo. Então, meu Deus, permita, Pai, que o Senhor possa encontrar em nós o mesmo Espírito que estava em Jó, o mesmo Espírito que esteve no Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, ajuda cada um de nós, Senhor. E eu peço em favor dos meus irmãos que estão necessitados, que estão doentes, que estão aflitos, que estão oprimidos, que o Senhor ajude a cada um a vencer suas lutas, suas batalhas, mas que jamais, sob o coração de qualquer crente, passe sequer o pensamento de abandonar o Senhor. E nós pedimos estas bênçãos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe os lares, as famílias, dando vitória, dando a bênção e a paz do Senhor. E para a tua bendita glória nós pedimos estas bênçãos e nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, amém, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, nós estamos chegando ao final da apresentação de hoje. Agradecemos primeiramente a Deus e agradecemos a todos vocês também
por estarem conosco, nos acompanhando em mais esta programação de fé, e rogamos a bênção em favor uns dos outros, e se o Senhor permitir, nós voltaremos a nos encontrar ao redor desta programação. É uma igreja que se espalha por todas as partes, porque é virtual, e muitas vezes um está aqui, outro está lá distante, mas que o Senhor abençoe a todos, no nome sagrado do Senhor Jesus Cristo e para sua bendita glória. Amém e amém. Fiquem com Deus.